Glória a Deus, aleluia, salve a cada irmão, a cada irmã nesse dia com a maravilhosa paz de Cristo Jesus. Deus possa abençoar a tua vida, Deus possa falar no teu coração mais uma vez nesse dia, meus irmãos, através da poderosa palavra do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Desde já quero deixar para você o convite, né, que eu vou estar aprendendo, né, na realidade fazer umas lives ao vivo, né, no YouTube. Vou estar comunicando assim que eu estiver pronto para transmitir, né? Aí você vai ser comunicado, você que é inscrito, né? O YouTube vai comunicar a você que tem uma live ao vivo, amém? Onde eu vou trazer uma palavra, um louvor, né? Oração, com o propósito de gerar fé nos corações, amém, meus irmãos? Então, em breve vou estar fazendo isso, né? Faz um tempinho que eu quero fazer, já tem 300 e poucos inscritos, né? Já dá para fazer, aleluia, já fica legal, né? Legal. Se tivesse já seria a benção, não é verdade? Mas a gente quer fazer no propósito de Deus. E até então eu vinha orando e não vinha sentindo paz de fazer. Agora eu senti de fazer. Eu creio que é o Senhor Jesus que comanda o meu coração. Amém? Estamos falando da apostasia. E hoje eu quero deixar um texto para os irmãos que está em 2 Samuel capítulo 11, né? Temos falando de andar contra a palavra de Deus. Temos falado de andar algemados, né? No livro de Salmos, né? Salmo 107. Versículo 11 e 12, diz que quem anda contra a palavra de Deus e despreza o conselho do Altíssimo, ele entra em cadeias, amém? E o propósito é que ninguém fique preso, amém? Como saber, né, quando uma pessoa está na apostasia? Como saber quando um pastor está na apostasia? Quando uma igreja está na apostasia, né? Tem igrejas que estão na apostasia, a Bíblia diz isso, né? Muitas vezes as pessoas se sentem ofendidas quando fala-se de ministérios, né? Mas tem igrejas que estão na apostasia. Vou citar só um aqui para você. Eu vou ler 2 Samuel capítulo 11, tá? Eu só vou ler para você, citar para você Apocalipse 3, que é a carta da igreja de Sardes, né? A igreja de Sardes. Perdão, a igreja de Laodiceia. É 3 a partir do verso 14. A partir do verso 17 diz, ó: rico estou enriquecido e nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado, um miserável, um pobre, um nu. Aconselho que de mim compre o ouro refinado pelo fogo e te enriqueça. Vestes branca para que te vistas e que não seja manifesta a tua vergonha. E colírio para os olhos para que veja. Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Portanto, se zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Então o Senhor estava fora da igreja, né? Na igreja de Laodiceia. Apocalipse 3:14 em diante. O Senhor estava fora, então o Senhor não estava na igreja, porque ela estava numa apostasia, confiando na grana. Hoje muitos estão confiando, né? Já vou falando um pouquinho que é da apostasia. Muitos confiam no exército, né? Ao exército, à polícia. Hoje é a política. A política. Eu vou dar uma palhinha nesse assunto também. A política, né? Outros confiam no médico. Tudo é apostasia. Nós devemos confiar no Senhor. Esses órgãos estão aí para ajudar até ali. Amém? 2 Samuel capítulo 11, versículo, aleluia, versículo 11. Quando Davi, ele erra, ele entra na apostasia, dá uma errada forte, depois ele volta ao original. Isso que é muito importante nós pregar aqui. Você pode estar na apostasia, mas você pode voltar para o certo. O Senhor Jesus pode não estar na tua casa, pode não estar na tua vida, mas ele pode entrar, porque ele disse lá em Apocalipse que estou batendo. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar. O bater do Senhor é a palavra. 2 Samuel 11. Respondeu Urias a Davi: a arca de Israel e Judá estão em tendas, e Joabe, meu senhor, os seus servos do meu senhor, estão acampados ao relento. Como poderia eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives, não farei tal coisa. Aleluia! Aqui fala de Urias, né? Que era marido de Betseba, a qual Davi tinha traído esse rapaz. E a esposa dele estava grávida de Davi. E Davi queria que ele fosse para casa para ter desculpa que ela engravidou do marido, né? Como é que o marido vai chegar em casa depois de tantos meses fora e a esposa está grávida? Como está grávida se eu não estou em casa? Né? Porque Davi tinha adulterado com ela e Davi mandou ela para casa para ela engravidar, para ele não levar a culpa.
Mas ele calçou o pé, Davi chegou em dar bebida para ele, meio que se embebedou, mas ele dormiu na porta da casa do rei e não voltou. Isso trouxe a culpa de Davi à tona. Aleluia, porque não teve como ele esconder, Deus não permitiu, né? Aqui você veja, pensa num homem íntegro e reto, era Urias. Se fala muito pouco dele, né? Quando se fala de íntegro e reto, se lembra de Jó. Aleluia. Mas eu, Moisés, particularmente, eu presto atenção em cada detalhe, né? Aqui Urias era pouco famoso, mas o que ele fez aqui foi muito poderoso. Ele morreu na guerra, como nós temos que morrer para o evangelho. Então, como Urias, já são poucos. São poucos que calçam o pé com os grandes. Começa por aí. Urias era o rei Davi. Hoje, igrejas, pastores, vou falar, pregadores têm medo de dizer a verdade, por exemplo, para pastores que estão envolvidos na política. Apostasia, a política no meio do evangelho é apostasia. Por quê? Tais de mal com os políticos? É óbvio que não. Ora por eles, oro, ama a todos. Só que quando a intenção da pessoa é fora do propósito de Deus, eu reprovo. Ainda que pareça ser boa. Davi quis enrolar aqui, Urias, não vou. E não foi, e ele não deitou com ela. Por quê? Para mim não perder aqui a olada. Porque Davi disse que ele mandou ele dormir com a sua esposa. Mas se você olhar um pouquinho atrás, em 1 Samuel 21, no versículo 5, diz assim, ó, respondeu Davi, sim, deveras as mulheres foram vedadas há 3 dias, quando eu saí, os corpos dos moços estão imundos, se tal se dá em viagem nenhum, quanto mais serão santos hoje. Ou seja, ele está proibindo aqui os homens que estão em combate de ter uma relação sexual, porque isso é ser considerado como imundo. Davi proibiu e vedou eles. Aqui, Davi manda Urias deitar com a sua esposa. Isso é apostasia. Como assim? Começar a distorcer o evangelho, começar a despregar aquilo que você pregou. Você está entendendo? Davi pregou uma coisa e agora está pregando outra. Apostasia. Quando um cristão está assim, ele está na apostasia. Pode ser pastor. E a política é um ponto. Por quê? Vou falar um pouquinho aqui. Aqui, Urias trancou o pé com um grande, né? Ou seja, um grande, na época, vamos supor aqui, hoje, seria o presidente do país, no caso, porque para a igreja, a autoridade maior era o rei. Hoje é o presidente, é uma das maiores autoridades do Brasil. Vamos colocar no Brasil, né? E ele calçou o pé. Por que a política hoje é fora dos propósitos de Deus? Por quê? Porque Deus quer cumprir a vontade dele. Hoje, o presidente atual, eu particularmente queria o anterior, né? Eu não vou fazer voltinha, eu prefiro o Bolsonaro do que o Lula, porque o Lula é muito contra a palavra de Deus. Bolsonaro é bem mais a favor, tanto é que ele se batizou nas águas. Veja um grande testemunho para o Brasil, que devemos se converter, quem não é convertido, né? Porém, os crentes oraram, jejuaram, mas o atual venceu, né? Mas eu vou falar de mim particularmente, eu não fui votar, mas eu paguei a multa, fiquei legal, amém. Respeito quem vai, não vou dizer que eu não vou mais, posso ter aí, né? Mas, hoje, para te ver como o político e os líderes que estão envolvidos na política estão equivocados, né? Eu concordo que está lá um político cristão, está lá para quê? Ele quer o salário dele, né? Com certeza ele quer ganhar um dinheiro fácil. E vai ganhar se tiver lá, né? Não faz nada e ganha bem. Vamos falar a verdade, não é assim? Ganham bem e não fazem quase nada. Mas amém, estudou para isso, está lá, amém. Eu oro para que seja um cristão e seja um salário dele abençoado, né? Mas você vai ver, por exemplo, hoje, quem me garante que meu voto vai para quem eu quero? Você percebe que o político cada vez ele se enreda mais. Quem me garante? Eu tenho para mim, com as minhas convicções, não foi Deus que me revelou, eu tenho isso pelo meu entendimento, que o presidente atual está ali porque foi roubado a eleição, né? Porque hoje se hackeia o número do celular, já hackearam o número de colegas meus, hackeio o Facebook, estão hackeando tudo. Não vão hackear, né, as urnas, de uma maneira ou de outra. Então, você perceba que o presidente atual, nós cremos que não é aqueles que foi votado. Você percebe? Então isso já é uma apostasia. Isso já é fora do propósito de Deus. Tem um gatinho que você não repare.
Você está entendendo? Porque a intenção boa não adianta. Que Urias começou a despregar. Antigamente, Deus o livre um político em cima do altar. Hoje são políticos pregando a palavra do Senhor. Perceba que isso são coisas que estão sendo distorcidas. Deus não muda. Por que antes não podia, agora pode? Você está entendendo? Deus não muda. Deus quer que nós confiemos nele. Então hoje, vamos supor que está o presidente atual. Deus quer esse? Eu creio que Deus não queria. Tá, Deus perdeu a batalha? Deus não ouviu a oração dos cristãos? É isso que nós devemos entender, irmãos. Está ali porque Deus quer que se cumpra. Porque Deus não pode pecar, então ele tem que deixar um pecador lá trabalhando para cumprir na nossa vida o que a palavra tem para a nossa época. Isso é apostasia. Eu não posso ir contra a palavra e ir a favor de uma pessoa. Aqui Urias, ele calçou o pé com o rei, dizendo, não, os meus irmãos estão sofrendo, eu vou ficar de boinha? Não, né? Absolutamente não farei. Aleluia. Então eu não concordo, ainda que a pessoa seja uma pessoa de alta posição eclesiástica. Se está fora da palavra, eu digo não. Pode ser quem for, eu não quero nem saber. A palavra diz não. Quem me ensina é a palavra de Deus. Davi ensinou uma coisa, daqui a pouco ele distorceu. Você percebe que quando Davi ele vai buscar a arca da aliança de volta, né? Para nós encerrar aqui, ele bota a arca da aliança numa carroça. Não podia ser levado numa carroça, tinha que ser levado por 4 homens, né, com varas. Naquele meio tempo, Uzias, se não me engano é o nome do rapaz, tocou na arca, porque os bois tropeçaram, a arca ia cair, o rapaz tocou na arca e morreu. Repare que a intenção dele foi boa, de não deixar a arca cair no chão. Mas era proibido tocar na arca, então não adianta eu ter uma boa intenção fora do propósito. No caso, a política. A intenção é, eu creio que tem homens que têm um coração bom, que querem se eleger. Mas isso não vai impedir o que Deus quer que se cumpra. Eu quero que Deus cumpra na nossa vida a palavra dele. Por isso que o Senhor Jesus diz, quando ele está orando, as seguintes palavras. Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Essas palavras os cristãos não querem dizer mais. Porque a política até então, aos olhos dos homens, vai trazer paz. Não é verdade? Não é assim? Nós sabemos que os maiores golpes que a igreja vai levar, vai vir através da política. Mas eu não posso querer me eleger para querer que isso não se cumpra. Você está entendendo? Hoje o presidente atual está porque Deus quer que esteja. É óbvio, Deus não perde nunca. Né? Conhecemos a história acho que é o rei Nabucodonosor, que quis se exaltar, Deus botou ele para comer grama com umas vacas. Poderia fazer isso com Lula agora. Se ele não está fazendo é porque ele não quer fazer. Vou eu bater contra? Não, Senhor, que seja feita a tua vontade. Ah, mas ele vai assinar para nós botar o chip e a marca da besta. Não interessa, eu não vou botar e pronto. Ou você não quer enfrentar essa batalha, então você é um crente, um cristão covarde, que não quer enfrentar o que Deus tem para nós. O que Deus tem para minha época, eu sempre digo para Deus, Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu creio que vai ser desconfortável para mim, vai, mas não fazer o quê? Desconfortável para mim mesmo, Senhor, é morar no inferno. Isso é bem desconfortável. Aqui, os irmãos desse rapaz, os colegas de batalha, eles estão no relento. Ele disse, Davi, Senhor, e eu vou para minha cama com a minha esposa? Não, meus irmãos estão sofrendo. Assim é hoje. Ah, eu quero moleza. O outro irmão lá que se dane. Será que você está no propósito de Deus? É óbvio que não. Urias teve uma boa intenção. Uzias, né? Tocou na arca, não pode cair. Não, deixa que caia. Quem mandou Davi botar ela aí? Porque se a arca divide vinha em ombros, e elas estavam numa carroça, Davi queria facilitar, Davi queria vir fazendo coisas que os ateus faziam, que os inimigos adversários de Deus faziam, antes botando a arca numa carroça, Davi quis imitar ele. Todo crente que quer imitar uma pessoa do mundo, ele vai se dar mal, mais hoje ou mais amanhã. Amém? Mas se tu absorver a palavra e obedecer, e tomar posse daquilo que Deus tem para nós, seja um presidente ruim, corrupto, que seja, Deus não está dormindo. Eu creio assim. Se você acha que Deus não ouviu a tua oração, né, por se eleger fulano, né, eu creio que foi roubado os votos, mas Deus permitiu, amém, o Senhor está no comando, e Deus não falha, nunca falhou, e nunca vai falhar. E eu continuo orando, dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha, porque senão eu estou na apostasia. Que Deus abençoe a tua vida, né, no mínimo eu peço que você analise as palavras que falei, bíblicas, né, analise a situação, imagine um pouquinho, né? Não murmure, Deus está no comando, ele não perde, nunca perdeu e nunca vai perder. Que Deus abençoe você, no nome de Jesus. Paz seja convosco.